Glória a Deus. A graça e a paz, amada igreja. Amém. Que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, nos ajude a continuar adorando a Ele. E agora, por meio da exposição da Sagrada Escritura. E convido a amada igreja do Senhor a abrir o livro santo, no livro de Apocalipse, capítulo 22, os versículos que vão do 11 até o 15. O livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos do 11 ao 15. Bendito seja Deus em todo tempo, em todo momento. Que o Senhor, na sua infinita bondade, nos ajude a perseverar na sua presença, a estarmos firmes, buscando cada vez mais nos aproximarmos dele, e permanecer fiel a ele. E o texto nos diz assim: ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através de seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Bendito seja o nome do Senhor em todo tempo e em todo momento. E esse texto nos traz a seguinte reflexão: separação entre justos e iníquos. E a palavra separação é o ato ou efeito de separar ou separar-se, é o afastamento. A separação é um conceito abordado em várias passagens da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e pode se referir a diferentes contextos e significados. Aqui, como por exemplo, a separação dos justos e ímpios no juízo final. Em Mateus capítulo 25, versículo 32, fala sobre o Filho do Homem separando as ovelhas dos bodes. Apocalipse 22, do 11 ao 15, vemos a separação do iníquo e dos justos, onde todos que vivem na prática da injustiça, da impiedade, estes não temem a Deus e permanecerão praticando todo tipo de maldade. Já os que são justos continuarão praticando a justiça e se santificando cada dia mais e mais, até a vinda de Cristo. E o texto nos traz o seguinte tema: Cristo retornará, trazendo consigo a recompensa justa para cada pessoa. Ainda há tempo de mudança, mas quando Cristo retornar, a condição espiritual de cada um será revelada e recompensada. Esse é o tempo de buscarmos mudança, transformação, porque quando Cristo voltar e seu trono for estabelecido, ali não haverá mais tempo algum para mudança, para qualquer desejo de mudança. Pode até haver arrependimento, mas mudança não haverá mais. O nosso tempo é hoje. Muitas pessoas imaginam ter muito tempo pela frente para fazerem suas escolhas. Porém, o livro de Apocalipse, capítulo 22, nos mostra o contrário. O tempo de escolha, de decisões entre continuar a prática da injustiça e da prática da justiça e santificação está se esgotando. Está findando. Aquele que crê em Cristo Jesus é justificado pela obra e justiça de Cristo. Ele se deve permanecer na prática da justiça e da santidade. Aquele que rejeita a Cristo, que rejeita ao Senhor Jesus Cristo, não teme, esse vai continuar de mal a pior. Quando o Senhor retornar e instalar o grande trono branco, todos estarão diante do juiz. Ali não haverá mais tempo para mudança de atitudes, de pensamentos. O que fez está feito. A decisão tomada está tomada. A recompensa, o galardão será segundo a obra de cada um. Os iníquos receberão a sentença final, a punição final.
O livro de Apocalipse, ou seja, a Revelação, ele foi escrito pelo apóstolo João quando esteve exilado na ilha de Patmos, conforme o capítulo 1, versículo 1. Foi escrito quando os cristãos estavam entrando num período de intensa perseguição. Os dois períodos, muitas vezes mencionados, são a parte posterior do reinado de Nero, do ano 54 a 68 depois de Cristo, e a última parte do reinado de Domiciano, do ano 81 a 96 depois de Cristo, conhecida por sua brutalidade contra os cristãos. João escreveu o livro de Apocalipse na ilha de Patmos, onde esteve exilado até a sua morte. O propósito desse livro, João escreve para encorajar os fiéis a resistir com firmeza à exigência de adoração ao imperador Domiciano. João informa aos leitores que é iminente a batalha final, decisiva entre Deus e Satanás. Este aumentará sua perseguição contra os crentes, mas eles devem permanecer firmes até a morte. São selados contra qualquer dano espiritual e não demorarão para ser vindicados na segunda vinda de Cristo, quando os ímpios serão destruídos para sempre e o povo de Deus entrará numa eternidade de glória e bem-aventurança. Este texto que nós acabamos de fazer a leitura, Apocalipse 22, o capítulo 22 do livro de Apocalipse é a última parte da Bíblia e oferece uma visão poderosa do cumprimento final da promessa de Deus. Os versículos que vão do 11 ao 15 nos mostram a batalha final e nos mostra ali a premiação que cada um vai receber. O capítulo se divide em várias seções. A primeira parte vai do versículo 1 até o 5, onde mostra ali a Nova Jerusalém e o Rio da Vida. Os versículos do 6 ao 10 mostram a veracidade da profecia. Os versículos do 11 ao 15 vai nos mostrar a separação entre justos e os ímpios. Do 16 ao 17, a convocação final. E os últimos versículos, do 18 ao 21, nos mostra ali advertências e bênção final. Os versículos do 11 ao 15 contrastam os que são justos e os que são ímpios. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é mundano, continua na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Isso revela a irrevogabilidade do estado espiritual de cada pessoa no dia do juízo. Não terá como ter mudança, como ter transformação naquele dia. O verso 14 menciona que aqueles que lavaram as suas vestiduras terão direito à árvore da vida, simbolizando a salvação e a comunhão com Deus. Contrapõe-se a isso a condenação dos cães, o versículo 15, que simboliza os ímpios e aqueles que se opõem a Deus e a tudo que se refere a Deus. Com esse pequeno resumo, podemos então entrar na exposição do texto. E o versículo 11 nos mostra ali quem é injusto e quem é justo. O versículo 11 diz: ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. O versículo aqui apresenta duas classes de pessoas: os maus e os bons. O primeiro grupo, injusto, mundano ou impuro, como se encontra em algumas outras traduções, este primeiro grupo está seguindo em direção ao caminho largo. E esse caminho ele é citado por Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, versículo 13. O segundo grupo, que são os justos e santos, está seguindo em direção ao céu, no caminho estreito, também citado por Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 14. O que João está dizendo aqui não é que o tempo está escasso, que não se pode mais esperar que os homens queiram mudar de ímpio para o justo, mas sim que é necessário uma escolha
Deus exige uma definição, ou seja, escolhe hoje a quem servir. Escolhe hoje a quem seguir. O mundo deve ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É necessário que o mundo veja isso nos cristãos, que o mundo perceba isso, quem realmente de fato está servindo a Deus e quem não está. E como que o mundo vai ver isso? É através das nossas obras, é através das nossas atitudes, da forma como nós nos comportamos diante da sociedade. São os nossos atos que vai revelar a quem realmente de fato nós servimos. Não é simplesmente dizer que servimos a Cristo Jesus e ficarmos de braços cruzados, mas a forma como nós vivemos diante de Cristo, diante da sociedade, vai revelar a quem de fato nós servimos. Em Josué capítulo 24, versículo 15, ali Josué fala: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Malaquias capítulo 3, verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O texto não está aqui dizendo que o homem deve permanecer cometendo pecados, mas sim que há um tempo para se encerrar a porta da graça. E que é preciso fazer uma escolha, porque o dia do fim chegará. É necessário aproveitar esse tempo em que a porta da graça permanece aberta. É necessário aproveitar esse tempo que nós temos para que possamos buscar viver de forma que agrada a Deus. Aqueles que estão na iniquidade, na prática da injustiça e não querem abandonar o mau caminho, vão continuar nas práticas abomináveis, rejeitando a Cristo, indo contra tudo o que se refere a Deus. Os imundos nas práticas das suas imundícies, na imoralidade. Mas ainda há tempo para a mudança. Ainda que a grande maioria continue rejeitando os ensinamentos e o perdão de Deus. Porque não é o pecado que vai levar a grande maioria para o inferno, mas é justamente a recusa do perdão de Deus, é rejeitar o perdão de Deus que foi concedido por meio do sacrifício de Jesus. Essa é a grande causa que vai levar muitos a perecer eternamente. É a rejeição ao perdão eterno. O justo, o reto, aquele que vive de acordo com a vontade de Deus, aqui o crente que foi justificado pela fé e cuja vida manifesta obediência, deve permanecer fiel em meio às provações finais. Continuar na prática constante da justiça, na prática de obras que glorifiquem a Deus. Por mais que as provas venham se intensificar, que as situações ruins à nossa volta venham se tornar piores do que já estão, mas que nós possamos perseverar, permanecer fiéis e continuar na prática de tudo aquilo que glorifica o nome do Senhor. O santo, ou seja, o separado, que foi apartado do mundo, ele está no mundo, mas não pertence a ele, pertence exclusivamente a Deus. E a santidade posicional, recebida na regeneração, ou seja, no novo nascimento, é aqui acompanhada da exortação à santidade prática e progressiva. Nós não podemos cruzar os braços diante de tudo que a gente vive, achando que nós vamos ser santificados só de braços cruzados. Não. É nas nossas lutas diárias que a nossa santificação está acontecendo. É a rejeição a tudo aquilo que contraria a Deus. É a negação a tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nós vamos sendo santificados. A nossa santidade tem que ser prática e progressiva. Daniel, no capítulo 12, versículo 10, ali Daniel escreve: muitos serão colocados à prova, e assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras, tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e prudentes, sim, estes entenderão. Outros textos também que vocês poderão estar fazendo a leitura em casa. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, Jó capítulo 17, versículo 9,
O Salmo 81, versículo 12. Provérbios, capítulo 1, versículo 24 ao 33. Também Provérbios 14, 32. Mateus 25, 10. Efésios 5, versículo 27. Entre tantos outros textos, como Apocalipse 7, versículo 13 ao 15. Apocalipse 16, do 8 ao 11. E Apocalipse 16, 21, 22, 16, 21 e 22, versículo 3. São alguns textos que nós poderemos estar fazendo a leitura em casa. E o versículo 12 vai nos falar acerca da certeza e eminente volta de Cristo e com ele a recompensa para cada um segundo as suas obras. O versículo 12 diz: Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. O verso inicia com uma frase citada no capítulo 3, versículo 11, que ele diz: Eis que venho sem demora. Jesus está afirmando que ele voltará. Na sua segunda vida, é preciso que todos que realmente almejam passar a sua eternidade com Deus estejam preparados. Não podemos deixar para mudar de vida, de pensamentos, de atitude, de sentimentos no último instante. É necessário a mudança rápida. No momento em que o Senhor estabelecer o seu grande trono branco, onde se assentará para julgar vivos e mortos, o Senhor, a volta de Cristo será súbita e inesperada. Por isso que nós, cristãos, devemos estar preparados. O mundo não está se preparando. A maioria pouco está se importando. Pouco está valorizando aquilo que é falado acerca de Cristo. Pouco está dando importância se Jesus volta ou não. Eles não estão se importando com isso. Mas aqueles que realmente, de fato, almejam passar a eternidade com Cristo, com Deus, é necessário estar preparado. Porque se o Senhor Jesus volta para cada um de nós hoje, volta para um de nós hoje, devemos estar preparados para a sua volta. E quando ele voltar, que estará no seu grande trono branco, que ele se assentar ali como juiz, não mais como salvador, mas como juiz. As nossas obras aqui devem ser obras para receber a grande premiação, o galardão pelas nossas boas obras, e não a condenação eterna. O Senhor, ele revela que ele trará consigo o galardão para recompensar a cada um segundo as suas obras. Tudo aquilo que nós fizermos aqui em prol do reino de Deus não é em vão. Seremos recompensados, receberemos um prêmio. A palavra galardão do grego mistos, que significa salário, recompensa, e pode designar tanto a paga merecida quanto a graciosa retribuição divina. A recompensa que Cristo trará consigo por ocasião da sua vinda, destinada aos fiéis, não se trata de salvação por obras, mas de galardão por serviço prestado ao reino de Deus. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos em prol do reino dos céus será premiado. Nós seremos recompensados. Mas aqueles que praticam coisas apenas da carne, que vivem na busca de satisfazer os desejos da carne, fazer tudo aquilo que sacia o desejo da carne, a recompensa vai ser terrível. O prêmio, o salário, como Paulo diz, que o salário do pecado é a morte. Então essas pessoas, eles não terão boas recompensas, mas sim a condenação eterna se não se arrependerem de todo o mal que é praticado. Em Mateus 16, versículo 27, ali Mateus escreve: Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, que então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 7, versículo 20, e Apocalipse 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 11. Jesus, ele voltará, primeiro, para buscar o seu povo, João 14, versículo 3, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Jesus, ele voltará para recompensar os seus servos, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Ele voltará para castigar os pecadores, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 ao 8.
e ele voltará para julgar o mundo. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 13 e Salmo 96, versículo 13. Mediante sua perfeita justiça divina, ele, Jesus, retribuirá, conforme que cada um praticou. A igreja de Cristo, ela é exortada a viver em santa expectativa, certa de que o justo juiz trará consigo a recompensa definitiva. E o versículo 13 nos mostra ali primeiro, eu sou. Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Uma afirmação de existência ou identidade aqui nesse contexto. É uma confirmação, uma afirmação poderosa de quem Cristo é. Aqui no livro de Apocalipse, esta declaração de Jesus aparece cerca de mais ou menos 7 a 8 vezes. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 17, também versículo 18, Apocalipse 22, versículo 13, 22, 16 e capítulo 2, versículo 18 e versículo 23. São algumas das passagens de Apocalipse onde mostra Jesus fazendo essa declaração do eu sou. O justo, o alfa e o ômega. Essas letras eram usadas na simbologia profética para exprimir totalidade. O alfa e o ômega, duas letras do alfabeto grego. Um escritor estudioso, ele observou que o alfa e o ômega gregos equivalem exatamente ao alfa e tal, que são do hebraico. Adão, nosso antigo pai, transgrediu a lei de alfa, de Aleph até tal. No presente versículo, o sentido é que o pai e o filho são os senhores de toda a história, seu princípio, seu fim e todo o seu curso. Comparado isso com Hebreus 12, 2, Cristo é o autor e o consumador da fé. Portanto, todas as dimensões e épocas, ele é o começo, ou seja, a causa primária. E também ele é o fim, a causa final. A realização daquilo que foi iniciado e a consumação daquilo que foi continuado. Isso também é dito acerca de Deus Pai, em Apocalipse 1, versículo 8 e Apocalipse 21, versículo 6. Assim, o Pai e o Filho são iguais em poder e em glória. Apocalipse 21, versículo 6, diz assim: e declarou-me ainda, tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Em um mundo onde a incerteza e a mudança muitas vezes prevalecem, essa passagem serve como um poderoso lembrete da imutabilidade de Cristo, enfatizando sua centralidade na criação e na consumação de todas as coisas. Portanto, o crente pode encontrar segurança e esperança em saber que ele é tanto o início da sua jornada de fé, quanto o seu consumador. Nós devemos manter a nossa confiança no Senhor Jesus, ter essa segurança e a esperança de que Cristo, ele é o início da nossa jornada de fé e também o consumador de tudo. O versículo 14 ao 15 nos mostra ali os aceitos e os rejeitados. O versículo 14 diz: bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida. Este versículo encerra a sétima e última bem-aventurança neste livro. Ela aparece na vida daqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui se estabelece novamente quem são os que têm o direito de ingresso às cidades de Deus e quem são os que ficarão de fora dela.
Os que se lavam no sangue do Cordeiro possuem direito de ingresso. Jesus Cristo na cruz oferece aos homens a graça e o sacrifício para que possam obter o perdão. Quando ele se entregou naquela cruz para morrer em nosso lugar, o seu sangue derramado em favor de cada um de nós para nos redimir de toda a culpa do pecado. Ele estava ali concedendo a toda a humanidade o direito do perdão. Porém, nem todos assumem a obra do Senhor Jesus Cristo. Nem todos realmente querem ter a condição ali de entrar no reino dos céus por meio do sacrifício perfeito de Cristo. Eles acham que da maneira como eles vivem, a forma como vão vivendo, como vão levando as suas vidas, no finalzinho tudo vai dar certo. E vão poder estar com Cristo, reinar com Cristo. Mas é um total engano, porque é somente aqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro que têm esse direito de ingressar na cidade de Deus. Cada um tem de lavar suas vestimentas, segundo a expressão que João usa, no sangue de Cristo. Para uma imagem, para um entendimento melhor, podemos dar ao homem água e sabão para que se lave, mas não podemos obrigá-lo a lavar-se, se ele não quiser fazê-lo. Os que entrarem na cidade de Deus serão os que tiverem aceito o sacrifício de Cristo. Jesus, ele se entregou por todos na cruz, mas ele não obriga todos a aceitar o seu sacrifício. Ele ofereceu perdão que veio para nós de graça, mas o Senhor pagou um alto preço na cruz pelos nossos pecados. A paz que nós temos hoje foi o sofrimento de Cristo na cruz. A dor que ele sofreu ali é o que nos traz a paz. Mas nem todos aceitam o sacrifício de Cristo. Nem todos. Quantas pessoas padeceram nesse mundo, sofrendo, mas quando falamos de Cristo para eles, eles acham que no final eles vão poder dar algum jeito. Que o Senhor vai deixar com que eles entrem da forma como está. Mas não é o que o texto nos ensina aqui. Precisamos estar preparados, abandonar toda a prática de iniquidade, todo o mal, toda a perversidade, para que realmente, de fato, possamos adentrar pelos portões da cidade celestial. O Salmo 106, versículo 3, ali o autor ele escreve: bem-aventurados os que mantêm a retidão e praticam a justiça em todo o tempo. Lucas 12, versículo 37, ali Lucas escreve: bem-aventurados são aqueles servos a quem o Senhor, quando voltar e os encontrar vigilantes, em verdade eu vos digo que ele se cingirá e fará com que se sentem à mesa e aproximando-se o servirá. Bem-aventurados são aqueles servos a quem o Senhor, quando voltar, os encontrar vigilantes. E é assim que nós, cristãos, devemos estar vigilantes o tempo todo, porque não sabemos a que hora o nosso Senhor voltará. João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 João 3, versículo 3, e todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro aponta para a purificação dos pecados e a imputação da justiça de Cristo, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 14. O direito à árvore da vida estará assegurado de modo pleno e definitivo. Não é um mero privilégio, mas a outorga divina do pleno direito e acesso à vida eterna, concedida exclusivamente aos remidos pelo sangue do Cordeiro. No Apocalipse, a árvore da vida é o símbolo do Éden, restaurado, cujo fruto concede imortalidade e cura perpétua, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 2. O último versículo, versículo 15, aqui do texto proposto, nos mostra ali a lista dos que terão sua entrada na vida eterna rejeitada. E o versículo 15 diz: no entanto, fora estão os cães
os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Os cães, este é o único item novo neste versículo, algo que fora dito antes por João ou anjo neste livro inteiro. Esse era um termo pejorativo usado pelos judeus, referindo-se aos gentios. De acordo com a lei cerimonial, o cão era animal imundo, conforme Deuteronômio, capítulo 23, versículo 18. Tanto o cão como o porco são citados por Jesus e por Paulo em Mateus capítulo 7, versículo 6 e Filipenses capítulo 3, versículo 2, como figuras de maus elementos. E segue a lista: bruxos, ou seja, feiticeiros, ocultistas, os imorais, impuros, os assassinos, os idólatras, adoradores de deuses falsos, todos que amam e praticam a mentira. Os praticantes da mentira são mencionados 3 vezes. Todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 8. A segunda vez que ele é citado, os que cometem mentira não entrarão na cidade eterna de Deus, Apocalipse capítulo 21, versículo 27. E a terceira vez aqui, os que amam e praticam a mentira estarão fora do reino eterno de Deus. A mentira é o pecado final condenado na Bíblia, possivelmente porque foi por meio da mentira, foi a mentira, uma mentira que levou à queda da raça humana, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5, e João capítulo 8, versículo 44. A lista descrita neste versículo está representando todos aqueles que rejeitam a Cristo, escolhendo permanecer na prática de seus pecados, de suas iniquidades. Portanto, todos aqueles que preferem, que escolhem viver de forma errada, de forma que agride a Deus, de forma que rejeita tudo aquilo que é de Deus, que vira as costas para tudo que é de Deus, que vira as costas para Deus, esses, infelizmente, não terão a sua entrada no reino dos céus liberado. O próprio Senhor fala aqui. Esses estarão de fora, serão que excluídos, não farão parte. Se em algum momento eles se arrependerem, essas pessoas que vivem nessas práticas se arrependem, o nome deles está escrito no livro da vida. Mas se continuarem a praticar as imoralidades, as injustiças, as feitiçarias, o ocultismo, as idolatrias, as mentiras, assassinatos e tantos outros pecados que contém aqui na Bíblia, falando na Bíblia, se essas pessoas permanecerem na prática, não entrarão no reino dos céus. E quão tristeza será para essas pessoas naquele grande dia. Por isso que nós devemos perseverar na presença do Senhor, buscar nos firmar cada vez mais e mais, abandonar aquilo que pode estar entristecendo o coração de Deus, deixar para lá tudo aquilo que pode nos afastar do Senhor, buscar cada dia mais o fortalecimento por meio da palavra do Senhor, fazer a sua vontade, saber que o Senhor estará conosco até a consumação do século. Ele não nos deixa, a menos que nós viremos as costas para Ele. Por que muitos estão sendo rejeitados? Porque estão rejeitando o próprio Deus, estão rejeitando por meio das suas práticas imorais, das suas atitudes abomináveis. São pessoas que preferem praticar tudo o que é ruim. João capítulo 3, versículo 18 ao 21, além disso, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Depois os irmãos podem ler todos os versículos, do 18 ao 21. Outros textos como Gálatas 5, versículo 20, 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, 1 João 3, versículo 15, Apocalipse 21, versículo 8. A graça que abre as portas da Jerusalém celestial é a mesma que opera arrependimento e santificação. Sem esta transformação, a permanência, ou seja, fora, é a consequência justa e auto-escolhida. Permanecer fora é uma auto-escolha.
Porque o Senhor convida a todos a se arrependerem, a buscar a santificação para adentrar pelas portas da cidade santa e poder desfrutar da árvore da vida, desfrutar da presença de Deus, da presença do Senhor Jesus. Que nós possamos, cada dia mais e mais, nos apegar ao Senhor, buscar viver a sua vontade, os seus propósitos em nossas vidas. Cristo, Ele se entregou por nós, Ele se doou por nós, e que nós possamos realmente, de fato, ser gratos a Deus por aquilo que Ele fez por nós, ser gratos a Deus pelo perdão eterno que Ele nos concedeu, que a nossa vida seja um verdadeiro testemunho daquilo que Cristo fez por nós. E com base em tudo que nós aprendemos aqui nesta noite, podemos fazer uma breve aplicação para nossos dias. A igreja ela é conclamada a perseverar confiantemente em santidade e retidão, certa de que sua fidelidade é sustentada pela obra soberana de Deus. A condição espiritual de cada pessoa será irreversível na iminência do juízo divino. O ímpio que rejeitou o Evangelho selou seu destino nas trevas. A salvação não é por meio de mérito humano, mas pela justificação pela fé. Crer na obra redentora de Cristo, no nome do Filho de Deus. Porém, devemos praticar boas obras, que são evidências da vida regenerada e base para o galardão que Cristo, em sua soberania, concederá em sua segunda vinda. O texto também nos ensinou que Cristo é o princípio e o fim. Ele é imutável, justo, soberano. Ele é o início da nossa jornada de fé e o consumador. Aqueles a quem o Cordeiro purificou estão garantidos na consumação, não por mérito próprio, mas pela eficácia do sangue de Cristo, que lhes garante o pleno direito de participar da árvore da vida e habitar eternamente na cidade celestial. No entanto, fora da cidade celestial, sem direito de participar da árvore da vida, estão todos os que impiedosamente rejeitam o sacrifício de Cristo na cruz, a sua obra de redenção, rejeitando o seu perdão, se excluindo eternamente da presença de Deus. Concluímos que o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos do 11 ao 15, nos mostra que a separação clara entre justos e ímpios nos leva a refletir sobre nossas ações diárias. Devemos buscar a santidade, ser testemunhas da verdade de Cristo e agir em amor, refletindo a luz do Evangelho na nossa convivência com o próximo, para que não nos excluamos da participação da árvore da vida e da cidade celestial. Que o Senhor Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor em todo o tempo, em todo momento. Agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele me concedeu. A toda a igreja, o pastor Antônio. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bendito seja o nosso grande Deus. Recebemos mais uma porção da gloriosa palavra de Deus, onde a palavra nos cobra a observar o que estamos vivendo e para onde queremos ir. E também nos cobra a observar que há separação entre justos e ímpios, e também que tipo de vida nós estamos tendo? Vida de justos ou vida de ímpios? Tudo isso a palavra nos mostrou nesta noite. Que cada um de nós estejamos vivendo vida de justos,
e com o desejo de continuar justo, né? Não adianta ser justo por um tempo, tem que ser justo até Cristo voltar, porque depois que Ele voltar, seremos justos eternamente. Lá não dá para fazer sujeira. Então, quem quiser fazer sujeira, que faça por aqui. Porque Apocalipse 21 diz que lá não entra coisa nenhuma contaminada, então lá não dá para fazer sujeira. Que nós possamos estar verdadeiramente bem intencionados a fazer aquilo que agrada a Deus. Não basta fazer por fazer, que estejamos bem intencionados em fazer aquilo que agrada a Deus, nas menores coisas e também nas grandes. Que Deus nos ajude a continuarmos firmes na sua presença. Convido a amada e gloriosa Igreja do Senhor a se colocar de pé, para que nós possamos falar com Deus. Poderoso, amado e glorioso Deus, graças te damos por mais esta grande oportunidade que o Senhor mesmo nos concedeu de estarmos mais uma vez na tua viva presença para bendizer, adorar e glorificar o teu nome e também para colocar diante da tua face, aos teus pés, as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas necessidades e interceder por aqueles que precisam da tua misericórdia. Pai, nós te agradecemos pela cura dos doentes, dos enfermos, pela libertação dos oprimidos, dos deprimidos, dos encarcerados e de todos os aprisionados. Oramos, papai querido, por aqueles que estão ainda longe da tua presença. Oramos por aqueles que ainda não entenderam a profundidade da tua graça. Oramos, papai querido, por aqueles que, mesmo tendo entendido a profundidade da tua graça, vivem como se não tivessem entendido. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. E em nome de Jesus Cristo, que seja repreendido todo o mal, não somente sobre este lugar, sobre estas vidas, mas sobre esta cidade e sobre esta nação. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue vos abençoando poderosamente. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor permaneçam convosco. Que o Senhor os conduza aos vossos lares em segurança. E que dê a cada um uma excelente noite, um bom final de semana. E que Deus continue vos abençoando grandemente, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Até o nosso próximo encontro. Se assim Deus nos permitir. Amém.